Eu vou fazer apenas um comunicado do que foi o resultado da reunião de líderes, quais foram as decisões tomadas pelo colegiado, já explicando e pedindo escusas que não poderei responder perguntas, já que estou com o horário bem avançado aqui para um outro compromisso. O Colégio de Líderes discutiu de forma exaustiva, onde todos os líderes presentes, que representam algo em torno de quase 500 parlamentares, alguns líderes estiveram ausentes, e especificamente sobre o tema da urgência da anistia, se foi decidido pelo adiamento da pauta desse requerimento de urgência. Por que esse adiamento foi a decisão? Porque parlamentares que representam mais de 400 parlamentares na casa, parlamentares líderes, melhor dizendo, líderes que representam mais de 400 parlamentares na casa, decidiram que o tema não deveria entrar na pauta da próxima semana. Isso não está dizendo que nós não seguiremos dialogando para a busca de uma solução para o tema. Nós seguiremos conversando, principalmente também com os partidos que estão defendendo a pauta, ou seja, os partidos que fazem oposição, o PL, o Partido Novo, que aqui defenderam a inclusão na pauta com muita força e de maneira também legítima, para que a casa possa encontrar uma saída para esse tema. Eu tenho que, enquanto presidente, decidir a pauta. A pauta é um poder do presidente. E sempre nós dissemos que o nosso papel aqui seria exercido com muito diálogo, com muita serenidade e com muito equilíbrio. Ainda mais com temas difíceis como é o tema da anistia. Então nós vamos seguir dialogando. Os partidos que defenderam o adiamento da pauta e partidos que são convictamente contra a pauta também se dispuseram a dialogar. Então há aqui uma sinalização que o diálogo pode, ao final, nos fazer avançar para uma solução. Os partidos também de oposição que defenderam a inclusão na pauta estão a favor da pauta, também topam dialogar sobre o mérito do projeto. Então isso nos mostra uma luz no final do túnel para que possamos avançar nesse sentido e a Câmara possa sair mais forte desse debate. Ninguém aqui está concordando com penas exageradas que algumas pessoas receberam. Nenhum líder aqui está a favor de nenhuma injustiça, por mais que a sua condição partidária o limite na defesa, mas eu pude escutar com muita atenção as falas de todos eles, do menor ao maior partido. Então há esse sentimento de convergência que algo é preciso ser feito para que, se houve ou se está acontecendo algum tipo de injustiça, isso possa ser também por nós combatido, por nós colocado, para que ao final o parlamento, a casa do debate, a casa do povo brasileiro, jamais possa ser insensível com qualquer pauta. Essa é sim uma pauta sensível a todos nós e nós vamos seguir dialogando, conduzindo esse debate da maneira mais profunda possível para que uma solução possa ser dada. Então eu agradeço a imprensa aqui presente e essa foi a decisão do Colégio de Líderes. Porque era ele que estava falando. Bom, em toda guerra existem batalhas. Hoje, irmão. As pessoas que aguardam com toda ansiedade a votação da anistia no plenário da Câmara dos Deputados, lamentavelmente não conseguimos dar a elas hoje a resposta que elas merecem. Porque nós tivemos hoje uma reunião de colégio de líderes de 3 horas, numa sala de ar-condicionado, confortavelmente, todos nós sentados. Enquanto centenas de pessoas estão pagando uma pena indevida nos padrões de presídios que nós conhecemos que o Brasil tem, enquanto nós aqui engravatados e bem arrumados, e alguns até perfumados, estamos adiando uma decisão, procrastinando uma decisão de pessoas que estão em presídios com calor ou frio, dependendo do lugar que eles estão no país, e aguardando da única casa, que é a casa do povo, uma resposta que elas precisam, e seus familiares, que são os que mais nos cobram. Nós hoje não conseguimos, e pedimos desculpas a essas pessoas por não conseguir, depois de conseguir a maioria das assinaturas dos deputados dessa casa, que os líderes tivessem no seu coração
a mesma sensibilidade que a maioria dos deputados tiveram, da gente finalmente fazer justiça a uma injustiça praticada pelo Supremo Tribunal Federal. Nenhum de nós estaríamos aqui se não fosse as injustiças cometidas pelo Superior Tribunal de Justiça. É por isso que aqui estamos. E a elas pedimos desculpa por não conseguir nesta semana. As falas dos líderes anteriores, Zucco e, hoje representando a minoria, o líder Rodrigo Valadares, são claras que avanços houveram. Nós perdemos de não pautar hoje, mas avanços houveram. Primeiro avanço, é bonito ver até os líderes da esquerda dizer que a dosimetria que o STF tirou essas pessoas está errada e precisa ser revista. Isso é unânime. Todos os líderes concordaram com isso. Já é a primeira grande vitória da anistia. A segunda grande vitória da anistia é ouvir da maioria dos líderes. Nós precisamos de ver o texto final para a gente decidir votar ou não na maioria das nossas bancadas. Ora, só não foi apresentado o texto porque o texto do substitutivo só pode ser apresentado pelo relator nomeado, ou seja, primeiro pauta-se a urgência, esse é o processo legislativo, é o nosso regimento. Pauta-se a urgência, que é o que nós estamos querendo e temos as assinaturas para pautá-la. O presidente da casa nomeia o relator, tendo o relator, este relator é quem apresenta o texto. Nós do PL, a pedido do presidente Valdemar, da nossa bancada, do presidente Jair Bolsonaro, temos uma sugestão a ser apresentada a quando o relator for nomeado. Todos nós sabemos que o colega Rodrigo Valadares foi o relator e tem conhecimento pleno da matéria na CCJ. O nosso pedido é que, se ele puder ser mantido, é a nossa indicação. Nós já temos um esboço de uma proposta sintética, precisa, para contemplar somente o dia 8 de janeiro e corrigir as penas e as pessoas que depredaram patrimônio público e que tenha imagens comprovadas, o devido processo legal respeitado, processos individualizados, penas individualizadas, como manda a Constituição brasileira. Esta é a nossa primeira sugestão ao relator. Logo da nossa sugestão, o relator vai ouvir os demais partidos, a casa como um todo, e construir o melhor texto possível. O que nós queremos é fazer justiça a estas pessoas. E quero aqui assumir um compromisso público com os familiares que fazem contato conosco. Nós do PL não vamos retroceder 1 milímetro enquanto o PL da anistia não for pautado nesta casa. Não foi esta semana, não é uma decisão definitiva. A maioria dos líderes querem que, assim que se defina um texto melhor, que eu só acho possível, após uma conversa já marcada entre eu e o presidente Hugo Mota, hoje, às 16h30, nós vamos buscar, se for possível, que ele já defina o relator. Eu não tenho o menor problema em começar a dar a este relator o texto que nós vamos sugerir a ele, bem como ele vai ouvir os demais partidos. Texto nessa casa se constrói no plenário, o que é absurdo. E aqui fica o meu lamento mais uma vez, é ver que depois de combinar com o presidente Hugo Mota, que eu não buscaria as assinaturas dos líderes, a pedido dele, nós construímos, na maioria dos partidos de centro, a maioria de suas bancadas, e é a primeira vez nos meus 3 mandatos que eu vejo a saia justa que os meus colegas líderes ficaram em ter que emitir uma opinião no colégio de líderes, que a maioria da sua bancada assinou de forma diferente. Não foi um dia feliz para o colégio de líderes e espero que na reunião de quarta-feira que vem, na reunião do colégio de líderes, nós possamos corrigir o erro grosseiro cometido
na decisão do dia de hoje. Nós vamos, já encerro e respondo vocês, nós não vamos arredar um milímetro da decisão do PL, da oposição, da minoria, e a nossa eterna gratidão à maioria dos partidos de centro, que já tem maioria e tem mais a dizer. Tem mais deputados querendo votar anistia. Só basta o presidente Hugo Mota autorizar e dizer quem será o relator e nós mostrarmos o texto. Eu tenho convicção de que esse texto vai passar com mais de 310 votos na Câmara dos Deputados. Porque o que nós estamos querendo aqui não é acobertar pessoas que depredaram patrimônio público. Ao contrário, quem depredou que responda por isso. O que nós queremos é fazer justiça que faltou ao Supremo Tribunal Federal. Não, minha fala ontem foi muito clara. Nós estabelecemos com ele um limite. Por quê? Nós havíamos começado um processo de obstrução algumas semanas atrás. Por um gesto e um diálogo com ele, nós suspendemos esse processo de obstrução e a partir de hoje, em caso não viesse a pauta, como a gente está disputando que poderia acontecer e acaba de acontecer, nós chegamos ao nosso limite. E o limite nosso é, a partir de hoje, junto com a oposição, com a minoria, nós começaremos novamente um processo de obstrução. Eu quero reiterar, porque depois vocês cobram algumas coisas que a gente precisa entender regimentalmente. Nenhum partido na casa, sozinho, consegue fazer obstrução total. A nossa obstrução é todo o kit de obstrução possível, regimentalmente será apresentado no plenário, nas comissões, a partir de agora. Todos. É obstrução dentro do regimento. Nós só poderíamos afirmar que a obstrução será total se nós tivéssemos a obstrução de partidos que somados dessem 257 deputados, que não é o caso. Então a nossa obstrução é o quê? A casa vai votar pouquíssimo daqui para frente, enquanto não houver um calendário decidido pelo presidente da casa e pelo colégio de líderes para fazer justiça a todas essas pessoas. Hoje, a orientação é não marcar a presença no plenário. A orientação é não marcar a presença no plenário. Hoje, nós já apresentamos, enquanto estava acontecendo a reunião, o kit de obstrução no plenário. Manteremos todo o kit de obstrução no plenário da Câmara. Hoje, por conta de um acordo, inclusive feito com o presidente da casa, está se votando um assunto com relação ao deputado Glauber na CCJ e com um acordo que nós fizemos com os líderes dos partidos de centro, nós vamos permitir que este assunto seja tratado até que a sessão dure, porque foi um acordo nosso do PL com partidos do centro que nós vamos precisar deles para a anistia. Política se faz com via de duas mãos e nós estamos articulando todo o possível. Não haverá obstrução do PL hoje na CCJ. A posterior disso, nós tomaremos as decisões políticas. Há uma decisão da bancada do PL com relação à cassação do deputado Glauber. Eu sou líder de uma bancada e a minha bancada é favorável à cassação do seu mandato. Portanto, se hoje deve haver a queima do pedido de vista na CCJ, nós daremos coro e não vamos obstruir na CCJ se for para o julgamento do recurso do deputado Glauber na próxima terça-feira. Tirando este assunto, todos os demais nós estaremos obstrução. Restringir a anistia aos presos no 8 de janeiro do quebra-quebra, para restringir a anistia aos presos no 8 de janeiro do quebra-quebra. Nosso, tem uma proposta que nós vamos levar ao relator de pessoas individualmente que tenha imagens, depredou patrimônio público, quebrou vidraças, quebrou o relógio e tantas outras imagens do vírus. Estas pessoas têm que responder por este crime, sim, é nosso entendimento. Nós nunca vamos apoiar a baderna, nós nunca apoiaremos quebra-quebra em lugar nenhum. Agora, isso é uma tipificação penal e por essa tipificação eles têm que responder, não pelo somatório da invencionice que o STF fez para produzir essas
penalidades absurdas que está indignando toda a sociedade brasileira. O governo falou que você quer um general que tramou a tentativa de suposta tentativa de golpe. Você falou que a sugestão que é líder do governo. Está no grupo da imprensa, da comunicação. Tramou a suposta tentativa de golpe como generais, né? Não, o líder do governo, com toda humildade e sinceridade, ele é contra toda anistia. Ele quer tergiversar e fazer a conversa que ele quer, mas nós sabemos que ele é contra a anistia. Nós não estamos discutindo pessoas, nós estamos querendo fazer justiça a quem está preso. Bom, dia 8, quem quebrou tem imagens, processos digitalizados, instâncias corretas, que não é o STF, de passagem. Se esse conteúdo prestou para alguma coisa, não seja preguiçoso. Clique em curtir, comenta e compartilha. A verdade precisa de alcance, e alcance depende de ação. Mas o algoritmo só entrega se você se mexer. Então ajude essa mensagem a furar a bolha e irritar quem precisa ser irritado. A verdade agradece. E os canalhas que lutem